Buenas, gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo o primeiro vídeo do canal para apresentar para vocês. A minha ideia é fazer alguma coisa com relação a livros, né? E seria para apresentar um livro para vocês hoje. E eu vou postar provavelmente aí alguns outros vídeos mais falando sobre isso. E a minha ideia é seguir o canal postando algumas outras coisas. Não postar todo dia, nem toda semana, mas quando eu quiser postar, eu tenho a possibilidade de postar um vídeo desse aí. Não vai ter uma sessão assim seguida de coisas específicas, vai ser quando eu quiser postar sobre o que eu quiser postar. Então, bem, não vai seguir um padrão assim o canal. Vai ter um rumo filosófico, alguma coisa assim, mas não é muito padronizado. O livro que eu quero apresentar para vocês hoje é esse aqui, ó. Esse aqui. O livro é O Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva. É um livro muito bom, um livro que tem mais de 600 páginas. Minto, não tem mais de 600 páginas não, ele tem 589 páginas, tem quase 600 páginas. É um livro muito bom, um livro que o pastor Rodrigo, professor Rodrigo, doutor Rodrigo, ele tem vários títulos, eu vou ler para vocês depois. Ele apresenta um livro, não um livro para pessoas da igreja, não que as pessoas não possam ler, né? Mas é um livro mais para céticos, para ateus, agnósticos, pessoas que não creem, deístas, por exemplo, podem usufruir dos benefícios desse livro aqui. É um livro que é tratado com bastante filosofia. O Dr. Rodrigo ele fala muito sobre Descartes, ele fala sobre Hume, ele fala sobre filósofos, vários filósofos, Schopenhauer, ele fala sobre Kierkegaard, ele fala sobre vários filósofos e vai para a filosofia antiga, né, grega, com Sócrates, com outros filósofos ali, Platão, Aristóteles. Ele trata vários. Eu peço desculpa para vocês os barulhos, mas vamos seguir aqui, ele trata sobre vários assuntos. Ele trata principalmente sobre a questão dele de, de ver a Bíblia com os olhos que ele vê, os olhos que a maioria das pessoas não veem. Um modo diferente de olhar para a Bíblia talvez seja a diferença que falta para muitas pessoas. O que ele fala no livro e deixa muito marcado na gente quando a gente lê é sobre as pessoas terem uma caricatura do Deus que as pessoas acham que é Deus. Ou seja, as pessoas, principalmente os ateus, eles podem ser ateus pelo fato simples de não crerem numa caricatura, num desenho daquilo que foi projetado para eles sendo Deus. E na verdade Deus não tem nada daquilo. Essa é uma das principais coisas que eu vi nesse livro. Gente, ele tem, como o título fala, Deus uma dúvida, uma certeza e uma distorção. Justamente essa parte da distorção é que ele fala sobre isso. Houve com o tempo, ele apresenta no livro, uma ideia de uma distorção do que é Deus, uma apresentação errada do significado da palavra, uma apresentação errada do caráter divino, uma apresentação errada do próprio Cristo. Cristo foi mistificado, envolvido em misticismo. A própria Igreja Católica ela fez com que, através do plano de indulgências, de tudo mais, o cristianismo fosse deturpado e hoje as pessoas acreditam em um Deus tirano, em um Deus maligno, em um Deus totalmente ao contrário do que realmente é. Então, ele fala muito sobre os desigrejados nesse livro também. Ele fala sobre ele fala sobre a sociedade em si, sobre é, o que acontece na cultura, é um livro filosófico do início ao fim. Então, é um livro muito bom. E eu gostaria de ler para vocês alguns subtítulos para a gente ter uma noção assim sobre sobre o que fala o livro. Assim, o primeiro, a introdução ele já começa com subtítulos legais assim: Uma fé que duvida, ufanismo,
distorções semânticas. Ah, essa parte das distorções semânticas é bem importante. Ele fala muito, como ele é arqueólogo e ele tem estudo de línguas e tudo mais, sabe várias línguas, ele, ele tem uma ideia muito completa sobre certas coisas de semântica, apresentações que o texto faz, traduções, na verdade, não são 100% traduzíveis, que podem ter um sentido um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Isso é muito importante. Então, ele faz essas comparações e é muito legal isso. Capítulo um fala sobre a saia justa com o ateísmo ali e tudo mais. É, capítulo 3 ele fala sobre questionamento. O capítulo 4 é muito importante, fala, o título é Você sabe em que acredita, ou ele bota entre parênteses, desacredita. Eu acredito que para as pessoas entenderem, ele também apresenta nesse livro, para as pessoas acreditarem em alguma coisa, elas têm que analisar o todo. Esse negócio de hoje em dia das pessoas apresentarem ideias e opiniões sobre certas coisas que não tenham a ver com o que realmente elas sabem, faz a gente entender que muitas vezes a gente não tem capacidade para julgar certas coisas e não tenha é, capacidade para dar determinada opinião. E, obviamente, se tu não tem capacidade para dar uma determinada opinião, tu não dá essa determinada opinião, né? E muita gente hoje em dia, ela tem opinião sobre determinados assuntos, tem aquela opinião, mas não se fundamentou. Ela só tem aquela opinião dela, baseada naquilo que ela escuta, nunca estudou sobre o assunto e tudo mais. Então ele apresenta nesse livro várias coisas que fazem a gente se aprofundar em determinados assuntos, que fazem a gente refletir sobre determinados pontos de vista que a gente tem e balançar aquilo, se realmente aquilo que a gente está seguindo é realmente o correto, se a gente tem uma visão superficial sobre aquele assunto ou não. É muito interessante. Eu queria ler para vocês aqui as graduações do Rodrigo e tem aqui descrito as principais graduações do que é que ele tem no livro. E as descrições. Ah, e tem mais uma coisa importante no livro que é da. Deixa eu ver aqui. Da página 559 até a página 589, as referências do que ele usa. Cada parte do livro que ele apresenta, ele dá referência tanto na página, no rodapé da página, quanto na lista de referências que tem lá atrás. Uma parte espessa, ó, aqui, ó. Uma parte espessa com referências, ó. Referências escrito ali, ó. Sobre tudo que ele apresenta. Então, todo o tema não é escrito no vácuo. Ele é apresentado de uma maneira que o leitor ele consegue saber de onde foi extraído. Então, isso é muito importante. Essa extração e esse desenvolver a capacidade da pessoa analisar e ver onde é que foi escrito e ver realmente que estava dentro do contexto que ele apresenta é muito boa. A parte do Rodrigo aqui, da graduação dele, tem aqui, ó, possui graduação em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, graduação em Filosofia pela Unifai, mestrado em Teologia Patrística pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia em Assunção, atualmente vinculada à PUC, em São Paulo, doutorado em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo, estudos pós-doutorais com concentração em Arqueologia Bíblica pela Andrews University, nos Estados Unidos, é professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, é curador do Museu Paulo Borck, lá no UNASP. Ele apresenta o programa Evidências na Rede Novo Tempo e também tem no YouTube o canal dele, o Rodrigo Silva Arqueologia. Ele é um cara assim que apresenta todos os fatos pra gente analisar e não fala pra gente, acredite em mim. Ele fala, pesquisem, vão atrás, corram, façam o que tem que ser feito.
toda informação ela não vem de mão beijada, gente. Ela vem através de muita leitura, através de é, muito pensamento. E toda pessoa que ela estuda, que ela procura, que ela vê, que ela lê, que ela pesa todos esses assuntos, ela, ela se torna uma pessoa que ela olha para as coisas e ela pensa o seguinte: eu posso não ter a visão completa disso, então eu não dou minha opinião sobre determinado assunto. A não ser que me perguntem sobre aquele assunto, eu vou dar a minha opinião, mas é a minha opinião não botando na conta dos outros que eles têm que, de certa forma, acreditar naquela minha opinião e dizer que aquilo é exatamente aquilo que... Não, muito pelo contrário. As pessoas podem ter opinião, sim, formada a respeito de determinadas coisas, mas elas têm que, primeiro de tudo, pesquisar sobre o assunto. Ele é bem enfático em falar sobre isso, sobre vários assuntos que tem aqui, e ele apresenta vários assuntos com várias abordagens com base em assuntos já discutidos por filósofos, por doutores naquela determinada área. Eu gostaria de pegar um trecho aqui que fala sobre os valores morais, do capítulo 25. Eu gostaria que vocês pegassem isso para ler. Os valores morais, no capítulo 25, isso é bem importante. Valores morais que hoje em dia já não existem mais. Ele fala sobre a teologia apofática e catafática de Deus. Isso é muito legal, uma coisa bem feita e bem analisada por ele. Ele fala sobre o trilema de Epícoro, fala sobre o mal e a existência de Deus. Esse trilema é uma coisa muito importante do livro. Ele faz a apresentação ele usa um silogismo assim muito interessante, e ele analisa aquele fato e ele faz a gente perceber que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é por causa do mal que existe no mundo, que faz a gente acreditar que Deus não existe. É muito pelo contrário. Pelo que ele apresenta, toda a questão gramatical, ele faz análise do livro de Jó, sendo que o doutorado dele foi, uma das especializações dele foi no livro de Jó. Então, ele apresenta um livro muito bom, muito bem feito. Eu não vou dizer tudo para vocês, porque vocês têm que pegar para ler, né? Ele apresenta um livro muito legal, muito completo, porque olha a grossura desse livro, né? Ele pega um assunto muito complicado de explicar para as pessoas, na maioria das vezes. Acredito eu que qualquer outra pessoa precisaria de um dicionário e palavras difíceis para apresentar, e ele apresenta tudo de uma maneira muito simples. O Rodrigo apresenta as coisas de uma maneira assim, como é que eu vou dizer para vocês, com palavras simples explicando a complexidade de determinados assuntos. É assim que ele apresenta. É quase que nem Jesus faz muitas vezes. Ele fazia, é, é, como Jesus fazia quando estava aqui na Terra, ele faz hoje, melhor dizendo. Ele apresenta muitas vezes uma ideia contando uma história, e aquela história exemplifica muito bem o que certos filósofos gostariam de dizer, e apresentam aquilo de uma maneira que muitas vezes a maioria do público não consegue entender, ou do leitor não consegue entender. Então é bem importante isso. A gente esse livro é da Agape, e é um livro barato, relativamente barato, não é um livro caro. Gente, tá aqui, muito bom o livro, muito legal de ler. Eu já li ele duas vezes e como eu gosto de olhar filme várias e várias e várias vezes, acredito que eu vou acabar lendo mais uma, duas, três ou quatro vezes o livro, porque é um livro muito bom. Traz muita ciência pra gente de várias coisas que a gente não está acostumado, e é muito importante a gente ter algumas visões aí que esse livro aqui apresenta. Ok? Um abraço para vocês aí. O próximo livro que eu vou falar sobre ele também é um livro do Rodrigo Silva, e alguns outros livros que eu tenho lido já e eu vou apresentar para vocês posterior. O próximo livro vai ser o livro do Rodrigo Silva, A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Esse é um livro muito bom também, que eu estou terminando de ler ele. É um livro muito legal, um livro que tem QR Code. Vou apresentar para vocês no próximo vídeo aí, que eu não sei quando é que vai ser, mas vai ter um próximo vídeo. Um abraço para vocês, tudo de bom. Hoje é dia 9/5/2020, hoje é um sábado.
Eu aconselho vocês, e tá quase perto do pôr do sol ali, aconselho vocês a lerem esse livro e sejam felizes aí, analisando as visões do Rodrigo Silva nesse livro. Um abraço para todos, tudo de bom e até o próximo vídeo.